Bora, Rafael, com as últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. E parece que o Timão já está praticamente acertado com o novo diretor de futebol para substituir o Fabinho Soldado. Chama-se Bruno Spindel, ex-Flamengo. Se liga só nas informações também na análise da mídia sobre esse profissional. Comenta aí se você já conhece ele, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão na informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Vamos de notícias do Corinthians, também ainda nessa reta final de 2025. Olá, amigos do Sport Center. Depois de confirmada a saída do executivo de futebol, Fabinho Soldado, o clima aqui no Corinthians, mesmo pós-título, não é dos melhores. Isso porque tanto os jogadores quanto comissão técnica queriam a permanência do Fabinho. Só que há quase 2 meses ele comunicou ao presidente Osmar Stabile de que não ficaria, mesmo se ganhasse o título da Copa do Brasil. Motivos: não estava concordando com movimentações políticas que estão acontecendo no clube e que estariam interferindo diretamente no trabalho dele. Então o presidente já tinha sido avisado. Junto com o Fabinho Soldado deve sair também o gerente de análise de mercado, Renan Bloise, que também é o braço direito do Fabinho Soldado. O que isso atrapalha na prática? Atrapalha e muito. O Corinthians estava em montagem do elenco, saída de alguns, chegada de outros para a próxima temporada. E o Fabinho Soldado que estava comandando tudo isso, todas as negociações com empresários, com outros clubes também. Agora, com a saída dele e sem nenhum profissional ainda assumindo essa área, o presidente Osmar Stabile terá muito trabalho para resolver essa questão. Até porque a temporada começa mais cedo. Então, no dia 3 de janeiro, os jogadores começam a se reapresentar aqui no CT Joaquim Grava para o início da temporada 2026. Até o momento, o presidente não anunciou nenhum outro profissional para o lugar do Fabinho Soldado. Valeu, Lili, trazendo as informações do Corinthians. Elton, ontem estávamos juntos aqui nesse Sport Center, quando chega também a notícia, o Corinthians oficializando essa saída do Fabinho Soldado. Mas são muitas entrevistas, fala de muitos jogadores, a Lili traz aí também a informação de como isso não pegou bem junto ao elenco, e esse elenco pós-título da Copa do Brasil deixava muito claro o quanto essa peça, o quanto esse personagem do Fabinho ali no clube era importante, nessas tratativas elenco, diretoria, enfim, o quanto ele também muitas vezes ajudou a blindar ali, trazer um outro ambiente dentro do campo. Também é algo que agora essa diretoria vai ter que lidar, Acredito que conversar com essas lideranças de elenco, também entender um pouco do que era essa relação do Fabinho com os jogadores e também trazer um pouco mais de calma aí, conversar, realmente entender o que vai ser essa baixa também diante dos jogadores. E principalmente dar uma resposta à altura na contratação de um novo profissional, para o departamento de futebol. A gente discutia isso ontem com relação a essa mudança, que parece ser muito mais política do que técnica mesmo. E a gente citava que o Fabinho Soldado era da gestão anterior, ajudou demais o Corinthians a viver essa estabilidade dentro de campo para conquistar a Copa do Brasil e mais, a se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que chegou a flertar em algum momento. E a gente sabe que essa relação, por ter sido ex-atleta e por conhecer muito bem vestiário e ter se qualificado para estar também nos gabinetes, é um cara que conseguiu ir muito bem nessas duas frentes. Lógico que, pensando nessa questão política, a mudança do Osmar Stabile para um homem de maior confiança passa também por um perfil parecido com o do Fabinho Soldado. Eu não estou dizendo apenas a pessoa Fabinho, é o profissional mesmo do futebol, que se você for analisar os gestores de futebol, Brasil afora ou mundo afora, são perfis que trabalham, obviamente, nesse mercado de atletas, de captação de jogadores, comandar um departamento também para contratar jogadores, lidar com contratos, mas também lidar com o vestiário. E muitos desses perfis hoje são de caras que passaram pelo vestiário, que conhecem muito bem essa questão. O Paulinho, por exemplo, que é um dos ídolos do Corinthians, fez isso no Mirassol muito bem. Tanto que saiu valorizado, está valorizado no mercado por conta da campanha do Mirassol. Acho que o Fabinho também sai maior até dessa questão, Glaucio. Outra questão é como o Corinthians vai lidar não só com a relação com o elenco, mas justamente com o perfil de profissional para tocar a próxima temporada, porque precisa ser na mesma linha. Pode ser de confiança? Pode. O jogador respeita bons profissionais.
os profissionais que são leais também, os profissionais que usam o profissionalismo na prática. Se o Corinthians acertar no nome, segue o barco e segue também esse projeto de reestruturação do futebol do A saída do Fabinho Soldado, ela abre uma dúvida em relação à diretoria de futebol do Corinthians. Zangado. O Fã de Esportes falou ali, pô, e todos os jogadores no título, soldado. E o Fã de Esportes, você foi o Farrão que falou? Foi. Que isso é um erro, porque o cara que é admirado pelo grupo... Tem o próximo passo, né? E segundo informações, o Corinthians quer buscar um cara que seja mais das finanças ali, um cara que esteja mais ligado ao financeiro, então, mas parece que o presidente Osmar Aí você vai Stabile... contratar um cara especialista em finanças, pô, mas não pra gerir o teu futebol. O Corinthians tá negociando o Bruno Spindel, é isso? Esse Flamengo? É, formação do GE. Olha, Pedro Ivo Almeida conheceu bastante o trabalho do Bruno Spindel no Flamengo. O Bruno Spindel, ele foi um grande gestor, ele vem da área do marketing do Flamengo, ele era um grande gestor e depois ele sai do marketing e vai para o futebol, ele era responsável pelos contratos do futebol e depois ele faz uma gestão meio que compartilhada com o Marcos Braz no futebol, onde o Braz era o responsável pela gestão do departamento, exatamente, e o Bruno era muito um negociador, como ele chamava. O Bruno era um negociador, não necessariamente tocava só a gestão do dia a dia. Então é preciso entender também, porque você precisa saber quem você está contratando. O Bruno funcionava numa dinâmica de Flamengo. O Flamengo é um time de muitas negociações, o Flamengo é um grande comprador, um grande vendedor, o Flamengo está o tempo inteiro no mercado, comprando bem, vendendo bem. Então o Bruno era meio que a pessoa responsável por isso. Dizem, inclusive, que muitas das negociações de sucesso do Flamengo daquela época passavam pelo empenho do Bruno, aquela história de vai à Europa, vai não sei o quê, negocia olho do olho. O Bruno Spindel era um grande negociador e vinha dessa área de marketing, vinha de coisa comercial, então ele era um grande negociador. Quem tocava muito mais o dia a dia, o administrativo, era também o Braz, com os supervisores. Agora está no Remo. Então, só para entender, se você está trazendo ele para ser um grande negociador de mercado, ele pode funcionar. Se você está achando que talvez ele vai ter a função do Fabinho Soldado, você precisa colocar numa certa perspectiva. Só para entender o que fazia o Spindel dentro do Flamengo, dentro do organograma do Flamengo. Você não acha que isso pode respingar no grupo? Porque o grupo apresentou aí nos últimos dias muito apelo ali, muita ligação. Muita defesa do Flamengo. Aquela coisa, você tá tirando o nosso cara. É igual aquela história de quando o Cássio vai embora, o novo goleiro do Corinthians. Quando o Ceni vai embora, o novo goleiro do São Paulo. Sabe, acho que tem muito disso. Vai ter essa sombra sempre do Fabinho, o cara que organizou e que resolveu o ambiente do Corinthians, do vestiário do Corinthians, junto com o Dorival, nesse momento de mesmo no ano complicado. Então o Bruno já vai chegar com isso. O Fabinho era assim, é inevitável a comparação do bom trabalho que fez o Soldado. Agora, não dá para dizer que é um nome ruim do mercado, visto o sucesso que ele teve também durante o tempo que ele teve à frente do Flamengo. Qual que é a cobrança agora, então? Teve esse ano, que é um ano que, olha, tinha tudo para dar errado. A cobrança deu tudo certo dentro do possível. A cobrança tem que ser em cima. A cobrança não é no Bruno, não é no Fabinho, não é no Dorival. A cobrança é quem deixou o Fabinho sair. A cobrança para mim tem que ser essa. Se o cara tinha autonomia, era querido pelo grupo, bem remunerado. Ele deixa muito claro, ele sai porque ele não acredita nos processos dentro do clube, que os processos do clube não são respeitados como ele queria, trocar a peça, e que é muita gente querendo se meter. Essas pessoas vão continuar lá? É vice-presidente, essas pessoas vão continuar lá? Porque aí vai impactar também o trabalho do Bruno. Aí o vilão não é o Bruno. Mas isso tem um aspecto político, né, Pedro? Exato, não tem como tirar. Porque assim, o Fabinho foi contratado por uma gestão que não está mais aí, por um presidente que saiu. O Osmar Stabile, no primeiro momento, nos primeiros 5, 6 meses, que foram até agora o trabalho do Osmar Stabile, esse segundo semestre principalmente, ele chegou muito mais como um apaziguador a curto prazo. O que é apaziguador? As dívidas cresceram muito, há muita dificuldade aqui, a gente tem de honrar alguns compromissos, muitos não foram honrados e alguns eu acho que o Osmar Stabile tentou entender o que acontecia, acabou o ano. Título da Copa do Brasil, esportivamente espetacular. O time vai para a Libertadores, ganha um título nacional. Tudo. Também. Só que financeiramente o título primeiro é muito mais para tentar sanar algumas dívidas. E agora vai começar muito mais uma gestão do Osmar Stabile. Essa é a impressão que eu tenho. Agora é uma gestão do novo presidente do Corinthians, que já estava aí há algum tempo, mas assumiu uma gestão que foi catastrófica, que foi muito ruim para a instituição, com uma imagem muito negativa. Ele não poderia mexer ou não quis mexer nos primeiros 5, 6 meses. E agora entendeu como está a situação. Ele vai começar agora a colocar a marca dele no departamento de futebol profissional, com troca de diretoria ou de alguns diretores. Eu acho que em 2026 vai ser muito mais o Corinthians do Osmar Stabile do que foi em 25. 25 foi muito mais para apaziguar a situação, para tentar juntar alguns cacos, resultado esportivo espetacular. Terminou o ano com 2 títulos, título nacional, mas internamente há muitos problemas. O próprio Corinthians reconhece isso. Com qualquer pessoa do Corinthians, todos reconhecem. As dívidas são muito grandes, não é fácil para honrar compromissos. Veremos agora com trocas aí que devem acontecer no Corinthians. Mas vocês acham que o jogador compra? Está muito bem, que pese não ter estado tão bem,
na distribuição capilar ali, mas você está muito bem hoje, Prati. Obrigado, Pedro. Tá diferente. Você tá com uma energia diferente, que eu acho que já... É o bom velhinho. 2026. Não tem jogo. Você sabe que, sabe que no horóscopo chinês, esse ano de 2025 era o quê? Sabe qual que era o animal que geriu esse 25? A cobra, a serpente. Então é por isso que ele sempre fala da cobra. Ele passou um ano bom pra você de cobra. O Yuri Alberto, já ídolo do Corinthians? Tem que perguntar pros nossos amiguinhos. Se não for, está próximo dele. Exato. Está a caminho. 3 anos porque ele tem uma identificação grande com o clube. O Corinthians esse ano ganhou 2 títulos, né? E o título... assim, idolatria não está sempre ligada a título. Idolatria me parece que está muito mais ligada à representatividade. Sim. Você se vê representado pelo jogador em campo, em relação ao comportamento. Às vezes não é o melhor jogador do time. O título é a cereja, né, do bolo. Então, mas agora... Ele foi muito importante na reta final da Copa do Brasil. Um ano que ele também oscilou, mas terminou um ano muito em alta. Esses 2 últimos anos, porque a gente fala muito de Memphis, fala de uns caras talvez que dão mais repercussão, a gente fala um pouco mais de outros. Mas o Yuri Alberto... E ele vive momentos de oscilação ao longo da temporada, né? Às vezes por lesão, às vezes por ter aqueles momentos de baixa, e mesmo assim ele tem números absurdos. 31 na temporada passada, 19 nessa... Artilheiro do Corinthians nos últimos 2 anos. Só em gols, né? Fora assistências, participações diretas ali em gols. Pedro, o Yuri, a gente fala tanto de craque, bom jogador, técnico. Aí fala, o cara tem mais uma questão física ali do que técnica, basicamente, então ele recompõe bem. O Yuri, se tem uma coisa que talvez as pessoas não podem reclamar, é que ele dá o sangue ali, ele se entrega bastante nas partidas. E isso tem muito valor, Luciano. Quando a gente entra nesse debate do já é ídolo do Corinthians, a percepção de ser ídolo ou não, ela é algo muito subjetivo. A Nath falava aqui agora sobre o Santos, né, que é algo muito pessoal. Ela é subjetiva. O que é ser ídolo? Exato. O Romero, para muita gente, é um ídolo corintiano. O Romero está longe de ser o atacante mais virtuoso que já passou por ali. O Yuri Alberto, ele caminha a passos largos para construir uma idolatria por ali. Primeiro, ele nunca desistiu do Corinthians. Ele nunca fez cara feia. Ele nunca fez bico para a torcida. Em alguns momentos ele tinha motivo para. De ambiente. Né? E ele foi muito maltratado durante muito tempo, porque a fase em algum momento não foi boa. Agora o potencial sempre teve. Agora, a gente vai falar muito do Memphis, do drible do Bidon. O que o Yuri Alberto joga na partida de volta contra o Vasco no Maracanã, o jogo do título, no domingo último agora, né? Sim. Dia 21, perdi na data, dia 21. O Yuri joga uma barbaridade. O que ele entende, o que é o posicionamento ruim da zaga do Vasco no primeiro gol, no segundo gol, da roubada do Bidon, é inteligentíssima. Mas quando ele entende a movimentação para atacar ali, quando o Mateuzinho vai buscar ele vê o Memphis, o passe que ele dá, que não é um passe rasteiro que podia não entrar, é um passe meio que por cima ali. O que o Yuri faz em muitos momentos em que ele é acionado, que o Corinthians não está bem, mas o Yuri salva um pontinho, salva 3 pontinhos. No momento ali dos últimos 2 anos, principalmente, onde o Corinthians parecia que estava sempre no sufoco, numa Sul-Americana, num joguinho, no mata-mata apertado. O Yuri está sempre dizendo presente quando ele é chamado. Então, isso começa também a construir uma certa dose ali de idolatria para quem talvez tenha uma fase mais apegada ao clube agora, porque isso vai muito de fase que você tem de proximidade com o seu clube. Eu vivi uma fase mais torcedor no momento tal e o nome ali do time para mim era tal. Então, você tem esse apego. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que tem alguém como ídolo e tudo mais. Então, o Yuri, ele começa a brigar, começa a pleitear por uma vaga. O Yuri é dos maiores artilheiros da Arena Corinthians, né, da Neoquímica Arena. Sim. Você citou o Romero, é isso. Basicamente, o Yuri tá no topo da lista aí de artilharia de Arena Corinthians. O Yuri tem 2 títulos, e tem dois títulos onde ele tem muita relevância, num ano muito complicado fora de campo, em que poucas notícias boas o Corinthians tem. Mas falar muito mesmo, tem que pagar, não tem que não pagar. O Yuri é símbolo dessas boas notícias. O Yuri está sempre na foto dessas boas notícias. O Yuri nunca teve... A maneira como o Yuri comemora o título, eu acho muito interessante. Diz muito pra mim também, Luciano. Como ele viveu aquilo ali. Como aquilo ali tá vivendo até agora, né? Como se estivesse lavando a alma. A festa na Neoquímica, a festa no campo, no Maracanã, os gols que ele faz. Então por que eu não vou dizer que esse cara pode ser ídolo de parte da torcida já? Eu acho que ele pode aumentar essa idolatria. Eu acho que a relação ela pode melhorar. Eu acho que depois que o jogador sai do clube, que a gente vê numa perspectiva macro, diria Rafael Prati, diz que a lente, amplia a lente assim, aumenta a lente, aí a gente consegue entender melhor. Agora, o Yuri já não pode pleitear uma cadeirinha nessa mesa aí para começar a falar sobre idolatria? Eu acho que sim. Não estou falando que ele é o maior da história do Corinthians, não estou falando que as pessoas têm que preferir ele ao Sócrates e tudo mais, ou ao Marcelinho, a quem gosta muito do Ronaldo, por exemplo. Estou dizendo que ele começa a pleitear uma vaga nesse debate. O Yuri é novo,
O Yuri tem tempo pela frente, o Yuri pode ampliar a história dele no Corinthians, a história dele até aqui é muito interessante, então por que não? E outra coisa também, pessoal, já que o pessoal do chat gosta tanto, o Yuri tá bonito, né? Como é que é? Tá bonito, o Yuri tá bonito. O Yuri é um cara bonito. Mas nada a ver. Não, tem gente que gosta. Nada a ver, Tem gente que gosta. Não, tem gente que não liga aqui pra ver se foi bonito. Você prefere um bom jogador feio ou um bom jogador bonito, Craque? Assim, não, é que o debate não era esse, era de O F-Show ele amplia o debate. Um bom jogador feio ou um bom jogador bonito? Não, o mesmo nível dos dois. Viralizou uma foto dele da época do Santos, tá você ruim. viu? Não tá Pra ruim. foto, Você né? viu? Viralizou uma foto dele na época do Santos. A menina melhorou, evoluiu. Evoluiu, né? Qual que é o segredo, Rafael Prats, pra melhorar? É dinheiro, né? Não existe gente feia, existe gente Se pobre. tiver bufunfa ajuda, né? Isso aí ajuda. Porque Se tiver alguém bancando pra você, também funciona. Porque com dinheiro é mole, quero ver rir duro. É isso. Aí que eu quero ver rir. Mas tem gente que Aí ri é mais duro. Sabia? Tem gente que dá risada, tira um sarro quando tá duro. Dinheiro é legal. Marino, deixa que Tem um amigo meu que fala, quando tá duro, dorme. Durango Kid, aí que eu quero ver. Durango Kid é outra conversa. Mas o Pedro Ivo foi muito feliz no comentário dele em relação ao Yuri Não, o seu Alberto. também foi O maravilhoso. seu foi muito bom. Foi. Gostei também. Não. Você não precisa se rebaixar, não. Pode estar ao mesmo nível. Qual deles você está falando? Quando você não ri, você não tem motivos pra sorrir? Durango Kid é bem mais difícil. Você acha que a pessoa, quando tá Durango Kid, com uma dificuldade financeira... dependendo que tiver duro ali... E com dinheiro, você Faz acha que a é a mesma graça. coisa? Não é a mesma coisa. Puta Com dinheiro você história. sorri mais Você fácil. tá muito dinheirista, hein, Natália? Ué, você que tá falando que não sorri quando tá duro. Não, é que você falou que é Ele que difícil falou. quando tá rindo, Quando eu tá tô duro, eu não rindo e tal. sorrio. Se Mas tu o Yuri não sorri, Alberto tem essa eu tô identificação. Ser um jogador, assim, de representar muito grande parte da torcida, pela disposição, pela luta. Não é um craque de bola, é um bom jogador, mas no Corinthians... Ajuda muito. Você se empolga com gente muito pior, Rafa Prats. Ajuda muito. Você se empolga com gente muito E fez pior. gol em final do Paulista esse ano, o gol do Allianz Parque, no Allianz Parque foi dele. Passe do Memphis Depay, um gol dele. Fez o gol na final do Maracanã, o segundo gol é um passe dele também. Então, assim, É que é nos óbvio títulos que a esse história ano... seria diferente se o pênalti não entra, o Gabi converte, a conversa seria totalmente sim, diferente. aí é outra Sim, história. mas aí é pesar. Sim. Mas ele é importantíssimo e é retrato de títulos do... Mais importante, a gente colocou o Memphis aí para o debate, porque talvez é o nome mais midiático hoje do Corinthians, mas eu acho que dá para colocar alguns outros nomes aí nessa conversa de tipo de trilhando o seu caminho para uma idolatria. Acho que o próprio Hugo, acho que é talvez o segundo nome mais Muito identificado falado, né? com a torcida. Então. E numa cadeira é complicada, né? Que é a substituição do Cássio, que não é algo fácil e fica naquele debate quem é que agarra a vaga, quem é que não agarra, Carlos Miguel vai embora. O Hugo hoje é titular incontestável do Corinthians e pleiteando aí uma vaga numa Copa do Mundo. Então o Corinthians que é campeão. Então por que a gente não bota ele nesse papo? Tô contigo também. Não é? Você pode colocar o Hugo nessa roda de conversa assim. O Hugo Milan querendo comprar. A subir degraus aí. Apesar do Rafael Prats ser muito crítico, ele diz que precisa de um pouco mais. Do que, do Hugo? O Tassiano... Não, foi provar o Tassiano, ele já... Tassiano é ídolo dele. É o ídolo dele. Não, meu ídolo não. Não? Ele foi importante. Quem é teu ídolo? Essa briga lá de baixo, né? Tassiano ou Quem é o Yuri? ídolo? Não, hoje, que tá aqui, nesse plano, não no Em outro. atividade. Nesse plano, Em atividade. não tem ninguém. Que isso? Não tem ninguém? Ele é amargo. Só Pelé? Pelé. Ídolo que você viu jogar? Ele viu o Pelé Eu tenho também. que pensar. Acho que eu vi o Pelé. Acho que eu vi o Pelé. Se eu não vi, era alguém parecido comigo. Pode ser por IA. Então é isso, fiel, mano. Esse programa aí de segunda parte é o programa mais pastelão, né? Claro, os caras falam sério, mas eles brincam muito. Então, por isso que eu não coloco muito esse programa aqui, os cortes aqui no canal. Mas é isso aí, mano. Eu não conheço esse Bruno Spindel, mas pelo que eu pesquisei um pouco assim, realmente ele é um cara de negociação, de marketing. Mas pra vestiário, eu não sei não, cara. Pra fazer a função do Fabinho, que fazia de vestiário, de blindar jogador. Não sei se ele é esse cara, não. Mas pelo menos a gente não vai ter um estatutário, né? Um Rubão da vida. Aparentemente, realmente vai vir um cara profissional. Já ventilaram. Aí tem o Marcos Braz, que tá saindo do Remo, se eu não me engano. Paulinho. Daí agora vai esse Bruno Spindel. O Neto tinha falado um outro nome, cara. Um cara que o Neto falou que é um dos melhores do mundo. Eu esqueci, cara. Não sei se é Vitor alguma coisa, não sei. Mas realmente agora vamos ver se o Osmar vai acertar, não vai fazer cagada, né, cara? E com relação à premiação, mano, não sei se vocês viram, o Hugo Souza falou no Podpah que ele estava negociando a premiação da Copa do Brasil e foi muito acima do que eles pensavam, né? Ele ficou muito feliz, tá? Os jogadores também. Pelo que eu tô sabendo, os jogadores pediram 30% da premiação.
O Osmar ofereceu 50%, cara. É, esse dinheiro aí vai virar. Claro, os caras merecem, né? Os caras merecem também. Mas dá para pagar muita coisa, né? O Serban. Só que eu não sei como é essas paradas aí, mano. Vai pagar o Matias Sorras, 41 milhões. Vai pagar o Félix Torres, mais 30 milhões. Só já dá 80 já, mano. Sei lá, velho. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.